Capítulo 10. O dia da vigília é chegado. Restaurarei o instrumento antigo da vigília do Senhor, que foi usado e será novamente usado para mudar a expressão do cristianismo na face da terra. O capítulo final dessa sessão representa a tarefa mais desafiadora deste livro. Por quê? Porque um peso de angústia foi colocado no meu coração para quebrar a maldição vil que sobrepujou e contaminou a igreja e o ministério desde os dias em que Tiago repetiu os ensinos de Jesus e advertiu os cristãos. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago 1, versículos 22 ao 24. Alguns anos se passaram desde que o Senhor me disse: é hora de começar. Desde então, o fogo de Deus desceu em incontáveis lugares em todo o globo, incluindo lugares que supostamente eram inexpugnáveis, como o Japão e Meca. O peso que sinto é o de despertar os salvos e redimidos, para lembrá-los de quem eles são. Só então eles passarão a obedecer e, por sua vez, orar pela salvação dos perdidos na grandiosa colheita de Deus. É bastante estranho, mas esse grupo tem se mostrado mais difícil de alcançar. Uma vez que Deus colocou em mim um peso de angústia pela vigília do Senhor em Reinhardt, o local da grandiosa vigília de oração dos morávios, não foi por acidente que ele me mandou tirar sabedoria de um poço enorme, vez após vez, ao longo da minha jornada. O dia da vigília é chegado. As palavras do reverendo John Greenfield, o grande evangelista e escritor morável, soam hoje tão verdadeiras quanto soaram 70 ou mais anos atrás. A oração sempre precede o Pentecoste. O livro de Atos descreve muitas vezes o derramamento do Espírito Santo, mas nunca dissociado da oração. Em nossos dias, os grandes reavivamentos galês e coreano foram precedidos por meses, se não anos de oração insistente e unida. Daí a importância suprema da reunião de oração, pois é, entre aspas, a casa de máquinas da igreja. Nos capítulos anteriores, mencionei que o Senhor me dissera: restaurarei o Pentecoste. Muitas pessoas acham que essa afirmação é esquisita, ou mesmo herética. Afinal, o Pentecoste aconteceu uma vez e só aquela vez. Também falei do, entre aspas, segundo Pentecoste, que viria à Terra, mas enquanto finalizava a minha pesquisa para este capítulo final, descobri uma maneira melhor de descrever essa obra de Deus. Ele está mandando ainda outro Pentecoste. Os morávios e muitos líderes supostamente evangélicos fundamentistas creram e oraram pela mesma coisa e a receberam. A única maneira de espalhar o fogo é estar em brasas. A teologia nunca salvou ninguém. Somente a experiência pessoal com o Salvador vivo pode fazer tal coisa. A teologia nunca foi o ponto de início de um reavivamento em escala mundial. Seja como for, foi necessária uma revelação nova do Salvador vivo para acender o mundo com o fogo que desce dos céus. Antes de ser possível você participar na vigília do Senhor, você precisa se oferecer como um sacrifício vivo no altar de Deus e permitir que Ele o batize novamente em seu fogo santo. D. L. Moody, um dos mais respeitados evangelistas e líderes da Igreja Conservadora, disse o seguinte a respeito do Espírito Santo em um dos últimos sermões que pregou na vida: veja como ele veio no dia do Pentecoste. Não é carnal orar para que ele venha novamente e para que o lugar trema. Acredito que o Pentecoste não passou de um exemplo, uma amostra. Creio que a igreja cometeu um erro terrível de colocar o Pentecoste como um milagre que nunca se repetiria.
Eu também achava que o Pentecoste era um milagre que não mais se repetiria. Agora penso que, se olhássemos para o Pentecoste como uma amostra e começássemos a orar, veríamos o antigo fogo pentecostal aqui em Boston. Deus está restaurando o fogo do Espírito Santo para seu povo, para que nós restauremos o fogo da oração em seu altar de incenso e liberemos a glória de Deus sobre a terra. Veja os paralelos impressionantes entre o derramar do Espírito Santo sobre as pessoas que oravam em Jerusalém e sobre o grupo de pessoas de oração 17 séculos depois em Reinhart, na Saxônia. Verdadeiramente, a história da Igreja Morávia confirma a doutrina do grande evangelista estadunidense D. L. Moody quanto à necessidade e à possibilidade do batismo com o Espírito Santo. As experiências espirituais dos irmãos morávios dos séculos atrás guardam uma semelhança impressionante com o poder e resultados do Pentecoste nos dias dos apóstolos. Se juntarmos os cristãos em Jerusalém e em Reinhart, a soma seria menos do que 300 almas. Em termos humanos, as duas congregações estavam inteiramente livres da influência da sabedoria, da riqueza e do poder mundanos. Seus inimigos os chamavam de toscos e ignorantes. O melhor amigo que tinham os descreveu usando as seguintes palavras: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, versículos 26 ao 28. Nessas duas congregações pequenas e débeis, Deus derramou seu Espírito Santo e os revestiu com poder vindo do alto. Imediatamente, os cristãos naturalmente tímidos e temerosos foram transformados em evangelistas flamejantes. Parece que o conhecimento e o poder sobrenaturais tomaram conta deles. Palavras e sabedoria foram concedidas a eles para que nenhum dos seus adversários fosse capaz de resistir a eles ou a contradizê-los. O mesmo Deus que engendrara os milagres em Jerusalém e em Reinhart nos anos 1700 parece determinado a fazer o mesmo em toda a Terra antes do encerramento do milênio. Deus não está interessado em assentimento corporativo, como princípio do reavivamento. Ele exige rendição e compromisso pessoais, e culto totalmente entregue à oração e ao testemunho público de sua glória. Quando o povo de Deus ousa se render ao Espírito Santo de Deus, para então viver vida de oração contínua e consagrada, exibirá uma alegria contagiante que continuamente atrairá o pedido em ordenações divinas de destino. Um editorial no Wachovia Moravian descreveu um morávio típico influenciado pelo derramar pentecostal daqueles dias. Muitas gerações atrás, houve uma condessa que levou uma vida que o mundo chama de jovial e alegre. Com uma posição social elevada, ela mantinha amizade íntima com reis, imperadores e príncipes. Ela era um bem-vindo centro de atenções nas danças e nas festividades por causa de seus talentos notáveis e conversa espirituosa. Ainda assim, ela se afligia com uma melancolia incurável. Suas distrações e diversões já não a satisfaziam, e tudo o que tinha diante e em torno de si parecia de fato sombrio. Por causa do antigo costume de medir os pés dos clientes para fazer-lhes sapatos, um sapateiro humilde da Morávia foi certo dia convidado a entrar em sua presença.
Quando abriu a porta, ela ficou impactada pela admirável satisfação contente que brilhava no rosto do sapateiro. Ela o observou com atenção, enquanto ele se ajoelhava para cumprir sua tarefa de fazer as medidas para os sapatos, e ficou profundamente impressionada com a felicidade imperturbada escrita naqueles olhos. Ela acabou dizendo a ele: "Parece que você é um homem muito feliz." "Sim", respondeu ele, "sou feliz o tempo todo." "Você é diferente de mim", disse a senhora nascida em berço de ouro. "Sinto-me tão desprezível quanto qualquer outra pessoa. Você se importaria de me dizer o que deixa tão feliz?" "Não", disse o sapateiro morável. "Ficarei feliz em lhe dizer. Jesus perdoou os meus pecados. Ele me perdoa todos os dias e me ama, e isso me deixa feliz em todas as horas." O serviço foi terminado e o homem foi embora. Mas a condessa ficou pensando naquilo que ouvira. O pensamento a levou à oração, que por sua vez a convenceu de seu pecado, e isso rapidamente a conduziu a uma fé alegre no Salvador daquele sapateiro. Ela se tornou uma testemunha de Cristo entre as pessoas da nobreza, especialmente na corte do imperador da Rússia, Alexandre I, seu amigo íntimo. A intenção de Deus. Matthew Henry escreveu: "Quando Deus tem a intenção de distribuir misericórdia a seu povo, a primeira coisa que faz é colocá-los para orar." Deus pretende cobrir a terra com a sua glória, junto com um dilúvio de misericórdia e graça. Mas antes, Deus precisa acordar o gigante adormecido, a Igreja. É hora de você e eu fazermos o mundo tremer por Cristo, tendo como base nossos locais de oração eficaz. Já não podemos nos dar ao luxo de ouvir a palavra urgente do Senhor e nos afastarmos passivamente. O chamado permanece o mesmo, seja qual for o título escrito na placa da porta do local de culto, a forma pelo qual ela estiver decorada. Sou impulsionado no Espírito a instar que você ore. Depois de ministrar a mensagem sobre a Vigília do Senhor em Mobile, no Alabama, voltei para casa e descobri que tinha recebido pelo correio um quadro muito bonito, já emoldurado. A pessoa bondosa que me deu o presente não fazia ideia do efeito que ele exerceria em mim. Pessoalmente, creio que o quadro constitui a mais elevada palavra profética que já recebi na vida. É obra de proporções monumentais, bem diante de meus olhos. O quadro descreve uma pequena cidade circundada por um muro de proteção. Uma colina se eleva em um dos lados, e sobre essa colina encontram-se centenas de invasores montados a cavalo. Há também um vigia sobre o muro, um vigia que caiu no sono. A trombeta normalmente usada para avisar da aproximação do perigo jaz inútil ao lado do vigia entregue ao sono. Enquanto isso, o inimigo se aproxima cada vez mais da cidade sem defesas. Quando abri o embrulho desse quadro, pensei: Senhor, isso é lindo, é um belo presente. Depois, li o versículo escrito na parte de baixo da cena e repentinamente perdi a empolgação de antes. O versículo era Ezequiel 36, versículo 6, que diz: Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre deles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Evito usar esse trecho das Escrituras de maneira legalista ou condenatória, mas esse versículo fez a sobriedade de Deus calar fundo em mim. Sei que sou chamado para ser sentinela do Senhor. Não quero ser o cumprimento do fracasso pintado naquele quadro. Jesus nos advertiu 11 vezes para vigiarmos, estarmos alertas, acordarmos e atentarmos para que ninguém nos engane. Um número excessivo de cristãos parou de ouvir e de se importar.
Deus está chamando os seus sentinelas, todos os santos lavados no sangue, todos os reis e sacerdotes redimidos, em grupos de 2 ou 3, para irem juntos até o muro. Ele está conclamando os instrumentos antigos para trazer salvação para a nossa geração. Você acredita que ossos secos podem voltar à vida? Creio que os ossos secos voltarão à vida. Creio que o mesmo Espírito, aquele que cumpriu as promessas de Deus durante gerações no passado, está nos esperando para entrar no Santo dos Santos de nossa época e geração. Só existe um caminho pelo qual seguir. Se você creu na mensagem deste livro, você precisa ser possuído. Não feche a mente e nem este livro. Esse conceito é bíblico. Deus quer possuí-lo com o seu espírito, da mesma forma que possuiu Gideão. Mas o espírito de Jeová tomou posse de Gideão, que tocou o alarme, congregou-se Abiezer após ele. Juízes 6, versículo 34. Deixe-se possuir. Deus está esperando por um povo que se deixe possuir. Ele quer um povo que literalmente se revista do próprio Deus e que soe a trombeta com ousadia santa, como sentinelas no muro. Você está disposto a deixar-se possuir? Você está pronto para uma mudança radical de vestimentas? Sempre gostei de Gideão porque de fato consigo me identificar com ele. Ele estava cuidando da própria vida e trabalhando nos campos quando alguém, entre parênteses, um anjo do Senhor, lhe deu um tapinha nos ombros e disse: Ei, você, poderoso homem de coragem, Deus quer usá-lo. Posso imaginar Gideão olhando em volta e dizendo: Raios, a quem você está falando essas coisas, meu camarada? Veja Juízes 6. Como aconteceu com Gideão, a análise que Deus faz de nosso potencial é radicalmente diferente da análise que nós fazemos. Deus está procurando um povo que compreenda como é pequeno e como Deus é grandioso. Depois disso, ele simplesmente faz o que adora fazer. Vira a mesa sobre todos os que são do contra, possuindo-nos e habitando em nós. O pai de Gideão não era um homem correto, porque tinha construído lugares altos em honra a ídolos e a deuses falsos. Todos os que viviam nos arredores iam até esse lugar para praticar rituais demoníacos de idolatria. Da mesma maneira, nosso país não pode mais ser chamado de nação cristã, porque nos viramos para os ídolos do eu, do prazer pessoal e da rebelião. Apesar disso, o Espírito do Senhor deu a Gideão a tarefa de destruir os lugares altos que seu pai tinha construído. Gideão decidiu obedecer à ordem do anjo, mas ele estava pensando consigo: Não tenho tanta certeza porque você está falando de dividir minha casa. Ele tinha tanto medo da reação de seu pai diante da destruição dos lugares altos que fez isso de noite. A tentativa desastrada de Gideão de esconder o que fizera não funcionou, evidentemente porque um dos 10 homens que o ajudaram decidiu contar tudo. Veja Juízes 6. Quando os raivosos adoradores de ídolos confrontaram o pai de Gideão, Joás, ele disse profeticamente: se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Embora a intenção de Joás com sua fala fosse amaldiçoar os culpados, ela definiu um critério de verdade semelhante à confrontação entre Elias e os sacerdotes de Baal, quando o fogo de Deus consumiu todos esses sacerdotes, além do altar ensopado de água e sacrifício. Nas tradições antigas daquela época, entendia-se que qualquer que ousasse quebrar a maldição seria penalizado com a própria vida. Gideão enfrentou problemas graves naquele dia. Talvez você esteja enfrentando obstáculos na vida que fazem o comprometimento com o chamado do Senhor parecer impossível, ou até mesmo uma tentativa de suicídio. O Senhor incansavelmente procura um povo que passe por cima de mentalidades estreitas, inseguranças e medos e lhe dê permissão de assumir o controle. Quando você permitir que Deus o envolva,
Quando você se revestir de Cristo, terá uma perspectiva totalmente diferente dos obstáculos que o perturbam hoje. Um número excessivo de cristãos tem medo de sair da zona de conforto e de se aventurar em lugares que o mundo e muitos cristãos chamam de radical demais. O sistema de recompensa de Deus. Deus tem uma recompensa para pessoas que ousam sair do limbo da fé e simplesmente prosseguir. Gideão teve sua recompensa. Ele fez as contas de quanto custaria obedecer à ordem de Deus. Ele teve de enfrentar um medo paralisante de receber retaliações caso ousasse se levantar contra a casa de seu próprio pai. Gideão contou os custos e mesmo assim alinhou-se com a obediência a Deus. Ele ainda era bastante humano e fez o que precisava na escuridão da noite. Mas a questão é que ele obedeceu. Tendo dado o primeiro passo, a Bíblia diz que ele cresceu em força. Ele ficou mais forte. Veja o que acontece com um homem que dá um passo à frente para ter mais de Deus em sua vida. A Bíblia diz: mas o Espírito de Jeová tomou posse de Gideão, que tocou o alarme, congregou-se Abiezer após ele. Juízes 6, versículo 34. Muitos anos atrás, participei de uma conferência de oração no Canadá. Pouco tempo depois de ter passado os 3 meses inteiros buscando a Deus. Muitos daqueles dias foram preenchidos por orações em línguas durante 4 a 6 horas por dia. Era a primeira vez que saía em viagem depois de 3 meses recluso em oração. Fui a um lugar de oração lá no Canadá, e o Espírito Santo iluminou esse versículo em Juízes 6. Ele inclinou meu coração a ler a passagem em uma determinada versão. Como costuma acontecer quando intercedo arduamente, estava sentado no chão do cômodo. Quando li Juízes 6:34, na versão indicada pelo Senhor, uma Bíblia da minha esposa, fiquei pasmo com essas palavras. Mas o Espírito de Jeová tomou posse de Gideão, que tocou o alarme, congregou-se Abiezer após ele. Juízes 6, versículo 34. Receba do Senhor uma palavra para que você seja possuído. Ouvimos muitas conversas sobre pessoas possuídas por um demônio, mas tenho algo chocante a lhe dizer. Deus está à procura de pessoas que Ele possa possuir. Ele quer fazer mais do que nos ter juridicamente como sua propriedade, pois Ele nos comprou com seu sangue. Ele também quer passar pela experiência de nos ter. Não sei quanto a você, mas eu quero ser possuído por Deus e estar com Deus. Quero literalmente ser revestido por Ele. Insisto com veemência para que deixe Deus vir sobre você, para que você seja um possuído de Deus. Veja as evidências bíblicas. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, ou o possuiu, ele foi transformado em um novo homem. Ele já não era mais apenas um homem insignificante, com a boca cheia de desculpas a respeito de quando sua tribo era pobre. Ele foi possuído por Deus. Ele ousou soar a trombeta, e de repente, para sua surpresa, milhares de pessoas se dispuseram a segui-lo. Em um momento, ele era um fazendeiro com um campo de cevada. No momento seguinte, ele é possuído por Deus e vê 32.000 homens armados aparecerem simplesmente por causa de seu comando, prontos para uma batalha mortal com os midianitas, que tinham escravizado os judeus. Aquele dia deve ter sido um grande dia. Montando a equipe. A obra transformadora de Deus não terminou aí. Ele tinha a pretensão de levantar um líder de verdade, não um herói de uma vitória só, um herói que logo seria esquecido. Quando desceu para examinar as tropas recém-formadas por Gideão, Deus lhe disse: então, meu amigo, tem gente demais aí. Na verdade, tem tanto soldado com você que, se você vencer, os homens vão olhar e dizer: fui eu que venci. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou.
Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora no monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Juízes 7, versículos 2 e 3. Essa cena é semelhante às provas públicas de recrutamento do Los Angeles Lakers ou do Chicago Bulls, times de basquete profissional. Um número muito grande de pessoas respondeu ao chamado de Gideão, mas somente 1/3 passou pelo primeiro corte, pois estavam com medo. Mais de 2/3 da multidão milagrosa de Gideão foram para casa. Essa estatística provavelmente seria válida hoje. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberam a água lambendo-a como cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Juízes 7, versículos 4 ao 6. 22.000 soldados que surpreendentemente apareceram para ajudar Gideão estavam com medo. É fácil entender isso. Sobraram 10.000 homens armados para a batalha. Então veio o segundo corte. Deus lhe disse: mande-os até o rio para beberem água. E Gideão, quero que você preste atenção neles enquanto bebem a água. Todos os que se ajoelharem com 2 joelhos devem voltar para casa. Mas segure todos os que lamberam a água como faz o cachorro. Eu consigo me virar com eles. Fico me perguntando se Gideão pensou algo como: tudo bem, fica assim então, valeu. Isso não importa, pois as ações de Gideão falaram mais alto. Ele enviou 10.000 homens armados em disparada para o rio por causa de um gole d'água. E 9.700 desses homens, com jeito de jogador de futebol, se ajoelharam com os 2 joelhos e colocaram o rosto na água para se saciar. O problema foi que, quando esses camaradas estavam com os 2 joelhos em terra e metade do seu rosto na água, a única coisa que conseguiram enxergar era o próprio reflexo. Menos de um homem a cada 10 conseguiu passar pelo corte, deixando Gideão com apenas 300 do exército original de 32.000 homens. Apesar disso, ele se sentiu bem, porque esses homens satisfazeram o principal requisito para se adequar à batalha: procure aqueles que lambem a água como um cachorro. Não sei se você já observou um cachorro comendo ou bebendo, mas eles sempre vigiam enquanto comem ou bebem. Eles mantêm um olho na vasilha de água e o outro olho nas cercanias, para ver se alguém se aproxima. O cachorro não se enterra, como se estivesse contido em si mesmo. Para mim, isso soa como a mensagem de Jesus nos evangelhos. 4 vezes ele nos disse: não tenham medo, é o primeiro corte. 4 vezes ele nos disse: perseverem, é o segundo corte. Num total de 11 vezes, o Senhor nos ordenou o seguinte: vigiem, entre parênteses, o requisito final para a batalha e também o mais importante: as ferramentas de Neemias. Quando Neemias arriscou tudo para reconstruir os muros de Jerusalém, que estava em território ocupado, repleto de inimigos violentos, a primeira coisa que fez foi colocar vigias nos muros. De fato, todos os que trabalhavam nos muros eram operários e vigias, construtores e soldados. Eles trabalhavam com uma colher de pedreiro em uma das mãos e com uma lança na outra. Deus rapidamente está colocando as coisas no lugar para edificar sua igreja em uma obra veloz. Mais uma vez, esse projeto de edificação tem lugar em um território temporariamente ocupado, cercado por inimigos violentos e desesperados. A primeira coisa que Deus está colocando no lugar é a vigília do Senhor. Você já passou por 2 cortes. Agora
Ele o conduzirá até o rio para fazer um teste. Você ficará olhando para si mesmo, para aquilo que tem, e se contentará com o que vê? Ou você receberá avidamente hoje suas dádivas e atentamente ficará em vigília para divisar os sinais do Mestre e as maquinações do inimigo? Quais são as recompensas desses esforços extenuantes? Se você fizesse essa pergunta aos morávios, eles diriam imediatamente: ganhar para o cordeiro que foi morto a recompensa de seus sofrimentos. As orações dos, entre aspas, possuídos são poderosas mais do que se pode saber. Um historiador alemão chamado Dr. Warneck escreveu no livro Missões Protestantes: essa igreja pequena, a dos morávios, originou mais missões em 20 anos do que toda a igreja evangélica originou em 2 séculos. A obra do Espírito Santo foi tão completa e profunda no povo de Reinhardt que eles literalmente começaram a vivenciar, como em um microcosmo, o plano de Deus para sua noiva, sem máculas, quando ele retornar. Veja as palavras que John Wesley escreveu depois de visitar Reinhardt em agosto de 1738, conforme registradas pelo historiador morávio, o reverendo John Greenfield. Deus me deu com liberdade, escreveu ele para seu irmão Samuel, o desejo do meu coração. Estou com uma igreja cujas conversas estão nos céus, na qual está a mente que estava em Cristo, e a qual andou como ele andou. Em seu diário ele escreveu: alegremente passaria minha vida aqui, mas meu mestre me chama para um trabalho árduo em outra parte de sua vinha. Oh, quando esse cristianismo cobrirá a terra como as águas cobrem o mar? Em escala mundial. Deus tem a intenção de fazer em escala mundial aquilo que fez mais de 200 anos atrás entre um grupo dividido de cristãos que tinham históricos bem diversos. Ele vem para levantar uma igreja, uma nação de reis e sacerdotes, cuja determinação é não saber nada entre os homens além de Jesus Cristo, e este crucificado, cuja teologia se tornou cristológica, e cujo credo se resume a uma palavra: a cruz. Você está disposto a ser possuído para orar? Você se entregará como sacrifício vivo hoje mesmo, para que Deus possa revesti-lo de si mesmo e conduzi-lo a uma batalha espiritual pelas almas? Chaves pequenas abrem portas grandes. Aquilo que sobe tem de descer. A chave para a realização e a frutificação pessoais está em uma palavra de importância eterna: sim. Você foi comissionado para algo claro. Na qualidade de rei e sacerdote purificado pelo sangue de Jesus, seu chamado duradouro é oferecer fogo e incenso de oração, louvor, adoração e intercessão para o Deus Altíssimo, e interceder em favor dessa geração perdida e agonizante. Permita que o Espírito do Pentecoste desça novamente sobre você com toda chama e glória. Encontre aqueles que pensam de maneira semelhante e que também tenham descoberto os segredos e o poder da oração de Deus. Junte-se a 1 ou 2 para fazer pedidos a um Deus em harmonia, enquanto você restaura a vigília do Senhor em sua região. Trabalhe com o seu pastor ou os membros da igreja para levantar uma casa de oração para todos os povos, que verdadeiramente satisfaça o desejo de Deus. Ore pela colheita, pelos trabalhadores da colheita. Busque a face daquele que revelou seu braço direito em Cristo Jesus e que redimiu o reino das trevas. Depois disso, faça de coração todo qualquer coisa que ele lhe disser para fazer. Os morávios descobriram um lugar secreto de poder, a oração. Eles também vivenciaram outro segredo da vida cristã eficaz, que todos os homens e as mulheres são ministros do Evangelho de Jesus e mordomos de uma esperança sagrada que deve ser propagada em alto som para pessoas feridas em todas as ocasiões. É hora de montar a vigília do Senhor. É hora de acender o fogo de sentinela
e de restaurar a arte perdida da intercessão, o antigo instrumento do Senhor, na Igreja do Senhor. Que isso comece agora mesmo. Uma oração de consagração. Aqui estou, Senhor. Possui-me com tua vida santa. Ensina-me a liberar a maior de todas as armas da batalha espiritual, a radiância de tua presença grandiosa. Que a chama de teu amor ardoso queime no altar do meu coração. Que haja fogo no meu altar e que ele nunca se apague. Conta comigo. Põe-me na lista dos vigias que ficam no muro. Restaura a arte perdida da intercessão. Restaura o poder e a paixão da vigília do Senhor. Usa-me no exército do fim dos tempos e coloca-me como um intercessor em favor do nome de Cristo. Amém. E chegamos ao final da leitura de mais um livro. Se essa leitura edificou a sua vida, não esqueça de compartilhar com alguém que também precisa escutar essa mensagem. E se você gosta de leituras como essas, deixe seu gostei e se inscreva no canal para não perder as próximas leituras. Deus abençoe.